Gente, chega mais ao último LilithCast do ano. Esse bate-papo de mulher madura e inteligente que nós, Flávia Delgado e Lisley Carrillo, pusemos no ar em setembro de 2023. Como diz uma música dos anos 80, aqui a gente procurou dinamitar muito paiol de bobagens. Então, a gente também merece agora navegar um pouco o mar da tranquilidade, né? Nem que seja por uns dias, mas a gente volta, hein? Com força total e numa temporada especial de verão, já na primeira quinzena de janeiro. Então espera pela gente, tá? Bom, e já que o assunto é fim de ano, é tempo de confraternizações no trabalho, amigo secreto ou amigo oculto, amigo X, dependendo do lugar do Brasil de onde você nos vê e ouve. E as festas, além daqueles encontros nem sempre agradáveis, né? Vamos falar a verdade. Correrias para dar conta de tudo e muito balanço na vida profissional e pessoal. Então pensa aí. Quem chegou e quem saiu da sua vida? O que você plantou ou colheu? Atire a primeira pedra. Quem nunca sentiu um estressezinho com essas dezembrices, vamos dizer assim, que aparecem pra gente nessa época do ano. Para muita gente, as características desse último mês são verdadeiros gatilhos que atingem a nossa saúde mental. E esse é o nosso assunto de hoje, a síndrome de fim de ano. Pois é, Flávia. É isso. E com a gente aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto está a psicóloga e psicanalista Mayara Guareschi, que também faz parte do SET em Estudos em Psicanálise aqui em São Paulo. E para começar, Mayara, por favor, explica para a gente que raio é esse termo, síndrome do final do ano. Bem-vinda, Mayara. Primeiro, obrigada por estar aqui, por essa oportunidade, agradeço por poder falar de um assunto, né, nesse fim de ano. E assim, a síndrome de fim de ano é caracterizada por uma intensidade das nossas emoções. Então, a gente pode sentir mais ansiedade ou mais tristeza. Para quem já tem algumas dessas patologias, é muito comum se intensificar. Para outras pessoas que talvez não tenham uma patologia, é comum todos nós sentirmos uma certa pressão, um estresse. São muitas entregas, muitas coisas a fazer para deixar pronto, né? Sei lá, algumas pessoas viajam, então tem que deixar tudo pronto. Realmente, uma grande intensidade do estresse de todos nós. É coletivo isso, é para todos. E a gente estava falando aqui nos bastidores. Eu sinto, Lisley, sinto como se eu estivesse sendo empurrada por uma manada. Eu não tenho essa agonia, essa síndrome. Tá. Será que não tem? Será que todos nós, eu não sei se é isso que a Mayara quis dizer, mas acho que em alguma medida todos nós sentimos essa pressão. Sim. Umas pessoas sentem mais pressão e outras menos, mas todos sentem, não tem como deixar de sentir. Porque a cultura meio que, a cultura ocidental nos empurra para isso. Sim, porque é um estado coletivo, né? Então tem esse ar de uma felicidade coletiva, de união, de confraternização, de consumismo. Esse consumismo que me irrita. Porque você quer deixar tudo preparado para um bom Natal, um bom Ano Novo, uma boa confraternização. Tem a idealização dos encontros, né? Mas então, não é só uma data e acabou a data? Para muitas pessoas é muito importante essa data. Então, porque talvez é só naquele momento que aquela família pode se reunir. Entendi, então, vem pessoas de outros estados que moram longe ou até em outro país, que é só aquele momento mesmo que consegue confraternizar. Entendi. Então, tem muita carga emocional para que tudo dê certo, saia conforme o combinado, conforme o esperado. Muitas vezes não é assim. Agora, conta pra gente, você é terapeuta, como é que os seus pacientes relatam, como é que você consegue detectar, esse paciente está com a chamada síndrome de fim de ano, ele está se sentindo assim, quais são os, vamos dizer assim, sintomas dessa síndrome? É muito comum sentir cansaço, uma estafa mental de coisas que você geralmente gostava de fazer e agora você já não está querendo mais. Por exemplo, se a pessoa é consumista, ela vai fazer essas compras. Pode ser que ela não queira, não estou com vontade, todo ano eu quero fazer compras, mas esse ano eu não quero. Então, ou não posso, né? Porque não tem grana. Ou não posso. Então, os pacientes, eles trazem muito isso. Assim, eu estou me sentindo cansada, mas não sei por quê. Eu só quero ficar deitado. Ou então, nossa, tem muita coisa para arrumar, muita coisa para fazer e procrastina essa arrumação dessas festas. Então, eles mostram isso, muito cansaço, às vezes até alguns sintomas ansiosos, como
dor de cabeça, aceleração do coração, sudorese, taquicardia, falta de ar, que são sintomas da ansiedade. Física mesmo? Físico e mental. Aquilo que a mente não elabora acaba transformando em sintomas no corpo. E pode ser que só naquela determinada época a pessoa se sinta assim, é muito comum. E a sensação que às vezes eu tenho é que as pessoas tendem a ficar mais tristes no Natal que no Ano Novo. Porque o Natal talvez represente mais festa de família e Ano Novo, oba-oba com os amigos, enfim. O Natal, você acha que desperta mais essa tristeza, vamos dizer assim, por causa de perdas ou de famílias que não são Com unidas? certeza. O Natal ele tem esse símbolo de união, de renascimento, né? Dessa ceia farta, todos se dando bem, sentado à mesa para comer. Confraternização familiar também. Com certeza. E aí, por exemplo, né? Se você perder um ente querido nesse ano, você vai sentir muito mais intensamente essa data a partir desta adiante, né? Então, aonde aquela pessoa sentava, o que ela gostava de comer, você sempre fazia, sei lá, o pavê para tal pessoa, né? Tem essas brincadeiras e aí chega naquele exato momento a pessoa não está mais ali. Então tem uma reedição daquela data. Isso deve ter piorado muito depois da pandemia, né? O que você Demais, sentiu? com certeza. As pessoas ficaram... Na verdade, eu acho que elas sentem mais intensamente as emoções, né? Não que antes da pandemia nós não sentíamos. Sentíamos, mas dava conta ou até entrava no automático mesmo da vida, né? E acho que pós-pandemia as pessoas levaram um chacoalhão de que entrar no automático talvez não seja tão saudável. Tá, eu falei, eu julguei, pressupus que eu não tenho essa síndrome. Então, como eu posso lidar com as pessoas que estão me empurrando? Né? Para dar um basta, né? Você quer dizer, como dar eu uma lido diminuída. com essas pessoas que, enfim... Quem tem mais ou menos a síndrome, como é que a lidar gente com consegue isso? Dá lidar com essas pessoas? Olha, é importante um autoconhecimento do que você suporta e do que você não suporta. Não se colocar nos encontros, né? Que você vá tranquila, leve para ser uma surpresa aquele encontro. Mas tem aquilo que você já sabe, tal tio vai falar tal coisa. Tem um cara do trabalho que eu não gosto que vai Tem um estar cara nessa do festa. trabalho que vai estar lá. E aí? Então, não idealiza esse momento, vai com o que você tem mesmo e lida. Não tenta evitar o desconforto, é pior, é travar uma batalha interna inevitável. Você vai sentir alguma coisa quando você está em contato com o outro, mas aquilo não precisa te destruir, te deixar mal, a ponto de você não aproveitar o encontro. Então é se abrir. É uma briga interna. Mas você deve se abrir para esses encontros. Totalmente. Para Porque surpresa... com aquela coisa, aquela prevenção é pior, né? Acho que sim. Vá aberta. O que pode acontecer aqui de bom e de não tão bom? E depois extrair o melhor daquela experiência. O que não for bom, deixa passar, deixa ir embora. Mas tem pessoas que ficam, ou por uma certa patologia que já existe na pessoa, ou não, por alguma questão que ela está passando mesmo, nova ali naquele fim de ano, ela tende talvez a abraçar mais o sofrimento do que as partes boas ali daquele encontro. É muito comum também. Agora tem gente que vai em festa de empresa, festa da firma, né, como diz, e bebe demais. Por que as pessoas não sabem? É um momento... Faz não? Não é pra você ficar à vontade, né? As pessoas esquecem. Vai na festa da firma, sua casa. Não bebe, não. Eu acho que é bom se fazer uma pergunta, né? Por que será que eu escolho essa ocasião para me soltar dessa forma? Boa! E se isso se repete ano após ano? Então, você entra numa firma, entra numa empresa, ano após ano, você faz a mesma coisa nessas datas, tem algo ali para ser visto. E ela não aprendeu, né? A pessoa não aprendeu, porque provavelmente ela já saiu de alguma empresa por causa disso, né? Essa é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa aqui por trás que faz você se soltar dessa forma, se rebelar dessa forma. Acho que também por um grande estresse. Pessoas que têm cargos muito altos também podem ter grandes entregas, e aí é muito estressante. Mas eu já vi estagiário bebendo, tá? Exato, acontece também, acontece. Acho que talvez se sentem tão em afinidade, porque passa o ano inteiro com aquelas pessoas, né? Chega no final, vou falar o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, e talvez isso não seja tão saudável, mas é muito comum. Mas não quer dizer que seja saudável. Olha, ontem um amigo nosso em comum me ligou dizendo que ele foi demitido
de uma instituição onde ele trabalhava há 17 anos. Essa é uma época em que acontece muitas demissões e as pessoas, isso causa essa síndrome de fim de ano. O que você diria para uma pessoa que está passando por isso, ou passou por isso nesse momento, ou tem alguém do lado que passou por uma situação como essa? Como a gente consegue ajudar? Olha, é importante viver a sua história, viver a experiência que acaba acontecendo com você. Então, se você perdeu, né, ainda no fim de ano, você perdeu um emprego, você estava tanto tempo, 17 anos, é inevitável passar por um luto interno. O luto não é só uma perda de um ente querido, é também uma perda de uma posição, de um lugar. Então, ano que vem eu não vou mais para esse lugar. Né? Não é só falecimento, é encerramento de um ciclo para uma nova. Então, por exemplo, o símbolo do final de ano é muito isso. É como se fosse o falecimento do ano. É como se fosse o falecimento do ano e um novo está por vir. Tem essa cultura, mas a vida ela é contínua, né? Ela não para 31 de dezembro e retorna 1 de janeiro. Nós é que criamos essa marca no tempo. Só para organizar a nossa só civilização. Só para se organizar, né? Exatamente. E tem civilizações que organizam de outra forma também, outras culturas. E aquela história da gente, falando, né, da troca de ano, a história da gente, ai, no ano que vem eu vou fazer um regime. Aí o ano que vem eu vou começar... Resoluções de ano novo. Esse negócio é saudável? Eu não faço, não. A dieta. Eu não faço isso não, porque eu já não cumpro metade. Então melhor nem fazer. Porque no dia 31 eu fiz os planos, no dia 1º eu já esqueci. E eu sempre pego na agenda, eu coloco lá no dia 1º de janeiro, eu colocava, né, 1º de janeiro. Metas atingir. Como eu não atinjo, agora eu mudei a meta. Assim, viagens que eu quero fazer. Aí ela começou a ficar mais agradável. Então, se colocar metas, sonhar é muito saudável. Sonhar, planejar, criar. Eu vou para tal lugar, eu vou, sei lá, para a França. Não importa. Sonhar é muito bom. Tira o C cedilha para Franca. Pronto, tá ali perto. Então, fazer metas mais realistas, né? Não tão irreais. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer naquele ano. De novo, o ano novo. Então, revela muitas coisas que podem acontecer de bom e de não tão bom assim. E aí, algumas metas que você colocou, pode sim ficar um pouco de lado, ficar para trás. Mas recalcula a rota. Coloca para depois, coloca de novo no seu 2024 para você tentar fazer. Se não conseguir, é inevitável se sentir frustrada. Mas você não precisa ficar agarrada nesse sentimento. Pode elaborar e seguir adiante para um próximo sonho. Se permitir. Mas você acha que existe uma importância psíquica em traçar essas metas? É importante a meta? Metas que sejam mais factíveis, sejam mais fáceis de serem realizadas. Mas a gente precisa mesmo fazer meta? A gente precisa ter meta? Como é que você, como terapeuta ou psicanalista, pensa essa coisa, essa necessidade humana da meta? Ela é importante? Eu acho que é importante você traçar um caminho para si próprio, para que você não sinta talvez uma sensação de estar perdido na vida. Porque pode vir uma comparação com a vida dos outros, né? Os outros estão realizando, os outros estão fazendo e eu tô parada, eu não sei para onde eu quero ir. Sociais, a gente fica olhando todo mundo lindo, maravilhoso. E a gente é um recorte, né, da vida. Né? Tô na praia, fulano tá na praia. Né? Mas aí também, olha a coisa estranha, todo mundo nas redes sociais é lindo, maravilhoso e perfeito. Por que será, né? Se a gente ficar olhando, todo mundo fica frustrado. Olha, a frustração ela é importantíssima para o desenvolvimento. É a partir da falta daquilo que você supostamente entende que você não tem, para você ter um gás, uma motivação para passar a ter. Seja questões materiais, seja valores internos. Tem pessoas que estipulam, eu quero esse ano ser mais simpática, eu quero esse ano ser mais caridosa, mais generosa. Se colocar metas é importantíssimo. Algo mais tangível, né? Algo mais tangível. Acho que coisas mais reais para a sua própria vida. Porque se você faz uma análise da sua própria vida no ano todo, no decorrer do ano, você sabe muito bem que para 2024, as coisas que você pode fazer ou não, realizar ou não, que está ao seu alcance. Mas eu não sei, né? Não me parece que o brasileiro tem aquela fama de deixar tudo para a última hora. Então ele vai fazer isso tudo e em dezembro vai fazer caber tudo. Nos últimos 15 dias. 15 dias. Ou 30 ou 15 dias. Mas o ideal, então, para a gente tentar fugir de se sentir tão mal ou menos mal, é a gente diluir essas metas durante o ano. Para não ficar tão sobrecarregado. Por quê? Se estamos vivos, então, se chegamos aqui até o final do ano, saberemos que no ano que vem a gente pode ter outro e outro. Então, se você sabe que vai chegar essa data, por que não planejá-la durante o seu ano inteiro? Como que é a terapia?
E como é que a terapia pode ajudar pessoas que se sentem ano após ano assim? Você no seu trabalho terapeuta, como tentar minimizar esse sentimento tão típico dessa época? Através do autoconhecimento, né? Então, o paciente ele passa por uma jornada com o terapeuta. Ele pode até vir por questões relacionadas ao fim de ano, mas como falei a você, é só a pontinha do iceberg, tem muito mais coisas por trás. Então, o tratamento em psicoterapia é para que você conheça a si próprio, conheça suas emoções e você saiba, olha, aqui realmente eu me sinto ansiosa, ou aqui eu sou mais depressiva, aqui eu sou mais estressada com certas datas. Não é tentar evitar que você, mas para que você toque nelas, pense sobre isso. Pensar sozinho talvez não seja tão legal, tão vantajoso. E tão rico, né? E precisa do outro te fazendo algumas perguntas, colocando algumas interpretações ali para que você tenha alguns insights. Poxa, realmente, eu acho que isso faz parte de mim mesmo. Eu sou assim, eu sou mais triste nessas datas. Mas para que nunca você perca a oportunidade de ter um encontro feliz. Na psicanálise também é dessa forma? Sim, o tratamento em psicanálise, né, de orientação psicanalítica, traz essas questões muito profundas da alma mesmo, né, para ser tratadas. Não só uma depressão ou uma ansiedade, as ditas patologias, mas para você pensar sobre a vida, pensar no que você sente, suas percepções. Às vezes pensar dói, né? Incomoda. É incômodo, né? Traz incômodo. Mas a psicanálise precisa do incômodo. Ela né? diz que esse incômodo faz parte do crescimento. Maiara, a gente conhece pessoas que têm diferentes formas de lidar com esse sentimento de vazio, de tristeza ou de incômodo nessa época do ano. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês conhecem, né, nesse sentido. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela teve uma perda familiar há muitos anos da avó dela, que morreu no dia 24 de dezembro. Então, desde então, a mãe dela dormia, ela aprendeu no dia 24, na passagem 24, 25, por exemplo, a dormir. A mãe dela já dormia, ela dorme, ela continua não dando bem, mas ela procura dormir. É fuga ou é uma forma de lidar com isso? E vocês? Né? Eu tenho amigos que bebem muito. Até cair. Exato. Deixa a família de lado e bebem. 2 grandes amigos. Muito, bebem muito. Sim. E aí? Nesse caso da sua amiga, a gente consegue entender que pode ser sim uma fuga, mas pode ser uma maneira saudável de lidar, porque está dormindo, ou talvez não quer entrar em contato com aquela angústia de ter perdido aquela pessoa, ainda não está pronta para ressignificar essa data, né? Porque olha que pesar, né? Bem no dia de véspera de Ano Novo, véspera de Natal e Natal, né? Depois no dia seguinte, ocorre uma coisa tão drástica como essa. É realmente uma coisa muito complexa de ressignificar, mas é possível. Parece uma fuga, mas ao mesmo tempo algo saudável para essa amiga. É terapêutico. Agora, o mesmo já não pode se dizer de quem enche o funil. Agora, não, esse daí é radical, quem bebe né? muito, precisa investigar mais o tanto dessa angústia. Por que tanta angústia justamente no Natal? Porque aqui na amiga tem uma marca muito complexa, que é um luto. Agora, no álcool? No álcool, aí literalmente é uma fuga mesmo do que está sentindo. Mas dormir também não é escapismo? Pode ser, mas pode ser que naquele momento a pessoa não está pronta para ressignificar essa data. Então ela acaba repetindo o comportamento, ano após ano. E aí talvez ela não esteja nunca. E tudo pode bem? ser. Aí vai depender de cada pessoa mesmo. Se ela perceber que está tudo bem para ela, mas é importante elaborar, com certeza, para ela poder extrair o melhor dessa experiência. Poder estar com a família dela, com as pessoas que estão vivas, ela está viva. Mas aí é buscar internamente mesmo algo para ressignificar essa data. Agora, com certeza é melhor dormir do que beber, porque beber faz mal para a saúde. Pois não. E aí está significado uma grande fuga mesmo. E ainda mais com a família. A família é perto e eles bebem. E Maiara, quando a gente sabe que precisa buscar uma ajuda profissional, uma ajuda de uma psicóloga, enfim... Olha, eu diria que sempre é bom buscar ajuda em qualquer momento, até num estado de prevenção, né? Eu quero pensar sobre mim, quero pensar o que eu faço, minhas percepções de mundo. Mas justamente assim, no final do ano, uma intensidade mesmo daquilo. Então, por exemplo, você se propõe a fazer uma festa de Natal na sua casa.
e você precisa providenciar um monte de coisas e você não consegue, você se paralisa porque você está muito triste, chora bastante, ou quer ficar deitada, ou está em qualquer outro lugar menos ali. Então, você precisa perceber coisas que geralmente você se propõe a fazer e agora você não está conseguindo. Quando isso atrapalha também outros setores da vida, é um sofrimento muito intenso. Não é só por uma época, algo isolado. Quer dizer que tem algo a mais. E aí é o momento Não é jogar para de debaixo do procurar. tapete, né? Não é bom fazer isso. Aliás, em época nenhuma, a gente Em nunca deve época jogar nenhuma. sentimentos para debaixo do tapete, Exato. porque uma hora a sujeira aparece, né? E aí ela Exato. pode vir com muito mais intensidade. Isso, e aí pode promover as patologias, né? Uma ansiedade mesmo, que precisa de medicação, ou uma certa depressão. E aí também. você encaminha para, se for o caso. Isso. Agora, Mayara, falando da tua prática, você no teu consultório, mesmo na clínica social lá do Sim. Setinho, você observa que dá para fazer um paralelo entre essa época do ano e aumento de número de procura pelo atendimento? Sim, acontece sim uma intensidade na procura. O paciente geralmente ele não sabe muito bem o porquê que ele está buscando. Então ele não vem especificamente dizendo estou em sofrimento porque é a época de Natal, é a época de Ano Novo. Ele traz queixas difusas, mas acontece sim uma maior procura. E você diria que é a época que as pessoas mais procuram? Com certeza, sim, por conta dessa intensidade mesmo emocional. E aí querem se sentir apoiadas, né? Querem se sentir cuidadas por outras pessoas, no caso os profissionais. Mas É um ótimo momento para buscar ajuda. acho que qualquer momento é importante, mas Eles Qualquer trazem momento uma é válido. reflexão agora nessa época, principalmente agora no Natal, né? Sim, agora, é uma coisa que é interessante, não sei, da sua prática clínica, mas e isso permanece durante o ano ou tem um pessoal que é só modinha, vai lá, porque eu tô me sentindo muito triste, vou procurar terapia. Não, mas é só porque era o fim do ano, eu não preciso de terapia. Acontece isso? Ou Acontece. as pessoas continuam o ano inteiro? acontece, Flávia, acontece muito. É mesmo. Às vezes a pessoa ela precisa de um acolhimento ali emergencial. Só falar, desabafar para alguém que ela não conhece, para alguém que vai saber ouvir o que ela está dizendo, sem preconceito, sem conselho, apenas estar ali ouvindo realmente o que a pessoa tem a dizer. Então ela busca, talvez, por um desabafo como esse. Depois ela entende que já se aliviou, Aí ela vai se defende e não quer tocar em outras coisas, como a gente já tem falado, né? A pontinha do iceberg, tem muito mais coisas embaixo. Talvez ela realmente não queira tocar nisso. talvez ela não esteja preparada Não para esteja preparada. continuar, né? Durante Exato. o ano. E aí, esse volume também, essa carga pesada do ano inteiro, o que foi que você fez? E aí eu resgato a Simone, né? Sim. Então, é Natal. E o que você fez? Simone, desculpa, eu fiz o que deu. Fiz o que eu tudo consegui. bem. Fiz o que eu consegui. Exato. Para algumas pessoas, isso não basta. Né? Fiz o que deu. Às vezes não é suficiente, então a pessoa quer mais. Quer mais, ela se coloca numa posição de fazer mais. De ser perfeita? Isso é altamente estressante. É o que a gente tem falado hoje. Não colocar tantas idealizações em cima dessa data. É uma data, é uma festa, é uma comemoração, é uma confraternização. É um encerramento de um ano para um próximo. É bom fazer reflexão, é bom pensar sobre aquilo que te incomoda ou não incomoda, né? E justamente ir para o próximo ano com isso, uma satisfação, eu fiz o que deu. E o que não deu, eu vou colocar para o próximo. Então a gente vai terminar o programa com uma piada do tio do pavê. Gente, tudo passa, até a uva passa. Exatamente. Mayara, obrigada pela sua presença, foi prazer. incrível. Obrigada, Mayara, Seja obrigada. bem-vinda sempre ao LilithCast. Agradeço. Obrigada. Gente, sigam as nossas redes sociais. Vão aparecer para você aí agora. Não esqueçam de seguir a gente na nossa temporada de verão, que ela tá, fresquinha para vocês. Até o Boas próximo. festas. E nos sigam no Spotify, YouTube, Instagram. Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau.